Olá, meus amigos, boa noite. Matão, 22 de junho de 2021. Estamos mais uma vez dando início aos estudos das obras de André Luiz. Na coleção intitulada Vida no Mundo Espiritual, nós estamos finalizando o estudo do livro Missionários da Luz. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse espaço de aprendizado coletivo, onde nós podemos sintonizar os pensamentos ao mundo maior, ao plano dos benfeitores, buscando entender essa doutrina consoladora que desvenda o Evangelho de Jesus para que possamos nos sentir mais sintonizados com aquilo que realmente interessa, né? Os tesouros do Espírito. Então sejam bem-vindos mais uma vez, boa noite. Boa noite a cada um que já está aí entrando, se conectando. Sejam bem-vindos, viu? Boa noite, Sônia, boa noite, Maura, boa noite, Maria Regina, Eliseu, Tereza, Renata, Sueli, boa noite, gente. Boa noite para todos. Boa noite, Márcio e Marta, sejam bem-vindos mais uma vez. Já estamos aí aguardando, então, para que a gente possa dar início aos nossos estudos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, parte 2 do capítulo 19, estamos falando sobre passe. Então vamos entrando, pessoal, já vamos colocando a água para que a gente possa fazer a nossa prece, tá bom? Aguardando vocês. Boa noite, Madá. Vamos nos preparar para dar início, então. Então, como sempre fazemos, vamos elevar o pensamento para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre, irmão de todas as horas, médico das almas, médico dos médicos, sempre dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Sê conosco nesse momento, Jesus. Acalme o nosso espírito, tranquilize a nossa mente. Dê-nos a tua paz, que em meio às tribulações, às aflições do mundo, segue rumo ao Criador. Sê conosco, Jesus, que através dos nossos mentores, dos trabalhadores abnegados de tua seara, possamos nesse momento ter os nossos lares visitados, que toda a área construída e não construída dos nossos lares seja visitada e que os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em fluidos salutares. Que vossa paz, vosso amor e vossa luz se acerquem de nós, dos ambientes em que estamos, trazendo-nos tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade. Que as águas e os alimentos dos nossos lares sejam fluidificados e recebam o medicamento necessário para o refazimento de cada célula física e perispiritual nossa. Mestre Jesus, a humanidade inteira que habita esse planeta, encarnada e desencarnada, tem fome e sede do pão espiritual. Que as águas deste manancial que é o Evangelho recaiam sobre nossas mentes, abrindo-nos e alargando-nos a compreensão. Dê-nos sabedoria, que as bênçãos deste estudo, que ilumina os nossos lares e os nossos seres, sejam aspergidas por todo o planeta, a cada hospital, a cada trabalhador que nesse momento labora na ciência, produzindo as vacinas,
na linha de frente como enfermeiros, maqueiros, funcionários da limpeza, daquele menor serviço que é feito no hospital que é grande aos vossos olhos, aos médicos e enfermeiros, aos atendentes. Envolva-os a todos como nossa maneira de termos gratidão. Gratidão aos trabalhadores que não medem esforços para amenizar e minorar os nossos sofrimentos. Mentalizemos os nossos doentes, os necessitados do corpo e do espírito, inclusive a nós mesmos. Interceda por nós, Jesus, para que possamos crescer espiritualmente. Ainda engatinhamos quanto ao espírito que somos no corpo em que transitoriamente estamos. Maria Santíssima, auxilie-nos, envolva-nos no teu manto sagrado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, que assim seja. Gratidão, Jesus. Agora sim, após a prece, mais sintonizados, tranquilos, vamos dar início à segunda parte do capítulo 19, intitulado Passes. Bom, vocês viram na aula passada que se todos nós somos médiums, né, existem aqueles que se predispõem pela bondade ou boa vontade sincera a trabalharem com o magnetismo ou com o passe. E nós vimos também que existem algumas condições necessárias, porque nós temos passistas encarnados e passistas desencarnados. E a gente viu no capítulo anterior, na introdução do capítulo, que os desencarnados é exigido deles para trabalhar com o passe ou com o magnetismo espiritual, hein? É exigido algumas posturas, algumas condições, alguns pré-requisitos muito importantes para ser um bom passista. E a gente viu que esse missionário do auxílio magnético tem que ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, acendrado amor aos semelhantes e alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Todo esse pacote de virtudes nós sabemos que ainda não temos. Então, do desencarnado é exigido, tem que ter. De nós, diz a espiritualidade que, a princípio, basta que tenhamos essa boa vontade sincera. Tendo boa vontade sincera e esse desejo de fazer o bem, a boa notícia é que os bons espíritos se aproximam de nós e realizam o trabalho conosco. Porém, o que nos diz a espiritualidade? Ela nos coloca que, se nós quisermos ter êxito e continuarmos sendo um médium passista que tenha condições de evoluir com essa mediunidade, inclusive transformando-a numa mediunidade curativa, né, que traz o que a gente chama de milagre, mas que nada é que um fenômeno natural de doação dos próprios fluidos e dos fluidos, né, que estão à nossa volta, inclusive fluidos combinados com os bons espíritos, é necessário que a gente, depois de ter o pré-requisito inicial como ser imperfeito que somos, que é essa boa vontade, que nós nos empenhemos a sermos melhores a cada dia,
né, a uma boa versão de nós mesmos. Então, isso é importante que nós façamos, né? É muito importante que nós tenhamos esses requisitos e essa noção, que se nós quisermos laborar no bem com os bons espíritos, temos que nos dedicar também. E é isso que nós, né, estamos vendo aqui. Então, a gente está vendo, inclusive, a última pergunta que está lá na página 332. A pergunta de André Luiz é a seguinte: bom, nós sabemos, né, que precisa dessa boa vontade sincera. Então, qualquer um que quiser pode ser um médium passista, pode estar trabalhando, né, dentro da mediunidade com magnetismo? Qualquer um pode? Essa é a pergunta, né? E aí a resposta... Vocês estão me vendo aí tudo legal, gente? Estou vendo diferente aqui. Eu estou aguardando um pouquinho porque eu não estou vendo vocês aí agora. Deixa eu ver se deu algum problema aqui, né? Só me falem se vocês estão me vendo aí tudo normal, se está tudo ok. Estou aguardando vocês aí, tá bom? Para eu saber, porque sumiu aqui Travou, Silvia, mas voltou? Voltou ou não? Clóvis, você tá vendo aí? Tá voltando? Voltou, pessoal? Eu tô esperando vocês, porque eu vi que sumiu aí. Parei de falar, ainda bem que deu para observar aqui. Deu? Tá, então eu parei de falar, eu continuo de onde eu parei, né? Então vamos voltar lá, na página 332, a gente está vendo exatamente a pergunta de André Luiz. Qualquer um pode, então, dar passe na casa espírita? Pode trabalhar? E aí vem a resposta, né, do nosso amigo espiritual. Todos podem, mas cada um com seus recursos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, né? Esse cristão novo, convertido há pouco tempo aí, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Olha que explicação maravilhosa. Ou seja, ele diz que se nós temos boa vontade sincera, todos podemos. Só que cada um de nós tem uma maior ou uma menor intensidade de servir ao auxílio. Depende do quão preparados nós estamos para isso. E aí ele coloca que para a gente começar com o trabalho de passe, a gente não tem que imaginar que nós vamos fazer curas, milagres, sabe? Aquela coisa que você deu um passe e a pessoa se curou de qualquer doença, ficou 100%. Primeiro, porque depende do merecimento do outro, depende se aquela doença é algo que ele necessita para a sua evolução, ou se ele já pode se livrar dela. Então tem outros, vamos dizer assim, outras condições aí no meio de quando nós fazemos um tratamento espiritual. Mas é muito importante a gente saber que além do merecimento de quem está sendo colocado ao tratamento de passe, também o médium passista difere sim um do outro, porque não basta só boa vontade, ele tem que se empenhar com amor nas pequeninas tarefas, lembrando que ele vai semear
mas quem vai colher não somos nós, é Jesus. Né? Nós não estamos sós, tem uma espiritualidade trabalhando conosco. Então, o fato de nos colocarmos ao trabalho com essa boa vontade sincera atrai para nós bons espíritos, mas temos que fazer a nossa parte. E aí ele fala que tem médiums que acham que o médium passista, né, ele já tem que dar o passe e o outro fica bom. Se sentir, sabe, sem problema nenhum, sair da câmara de passe refeito. E não é bem assim que acontece. É isso que a espiritualidade está colocando. Então tem gente que espera a mediunidade de cura, capacidade de curar alguém, sem começar nos mínimos trabalhos na casa espírita, com muito critério, com muito estudo, com muita dedicação e muita busca pela melhora de si mesmo e equilíbrio das próprias emoções. Então é isso que nós estamos vendo aqui. E continua então o nosso amigo Alexandre explicando para André Luiz. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Então ele está dizendo aqui, ninguém vai exigir que o médium, simplesmente por ser médium e por poder dar o passe, a espiritualidade não vai exigir que ele trabalhe, depende muito dele. Mas diz a espiritualidade que quando nós encarnados solicitamos admissão às tarefas de auxílio, quando a gente diz assim, eu quero ser um médium passista, logicamente os bons espíritos darão, né, o auxílio. Então, por isso que ele coloca assim, logicamente, receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Olha que interessante. Então, quando a gente diz eu quero, a espiritualidade só espera a gente dizer que nós queremos ser admitidos no trabalho para nos envolver nos seus eflúvios melhores de quem vai dizer eu vou caminhar contigo então, eu vou te ajudar, vamos estar juntos. Olha que lindo. E aí André Luiz pergunta quando Alexandre diz isso, ainda mesmo que o operário humano, que esse trabalhador do magnetismo revele valores muito pequenos, ele pode ajudar? Ele pode ser mobilizado nesse trabalho? Olha a resposta, perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto, de que se faz merecedor. Olha que coisa linda, gente. É isso que a espiritualidade está colocando. Então aquela história de dizer assim, ai, eu sou um médium muito fraco, eu não sou um médium igual o Divaldo Franco, eu não sou um médium igual era Chico, mas não é mesmo. Você é o único. Por isso que assim como existe a nossa digital, nós somos um mundo em particular. Estamos num degrau evolutivo, a caminhada nossa é única e não há outro ser como nós, fazendo o que nós fazemos. Então, mediante isso, diz a espiritualidade, não importa o tamanho dos seus recursos. Se você tiver boa vontade e estiver disciplinado a isso, sabe, sem se envolver, eu quero ser médium passista. Aí a pessoa fala assim, então vamos começar, é toda quinta-feira. Aí você vai a primeira quinta-feira, na segunda você fala, ai, tem aniversário da minha amiga, eu preciso ir, hoje não dá para dar passe, viu? Aí no outro dia brigou com o marido, ai, não vou dar passe. Aí no outro dia, ai, olha, esqueci, eu tenho que comprar uma roupa agora, então cheguei atrasada em casa, não vou. Ai, estou muito cansada, tá frio, tá chovendo. Ai, não vou não, tá muito frio, sair de casa para dar passe nos outros, num dia de frio desse. Ai, tá uma chuvinha tão gostosa, vou ficar assistindo um bom filme, comendo pipoca. Não vou no centro hoje, não. Então, isso não pode. É isso que ele está dizendo. Então, se nós mantivermos a vontade de servir acima de qualquer preocupação transitória, com certeza haverá progresso nesse trabalho mediúnico. E o auxílio do mais alto
vai vir na nossa direção. E aí André Luiz continua dizendo, não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais, então os espíritos que vieram para dar o passe. Então são técnicos, eles conhecem, né? E eles são técnicos do auxílio magnético em atividade metódica. Diz André Luiz que reconheceu nessas entidades, né, nos trabalhos silenciosos delas, um mundo novo de ensinamentos, convidando André Luiz a experiências proveitosas. Todavia, diz André Luiz, anotando as explicações de Alexandre, o nosso instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei. Olha a pergunta de André Luiz, que ele está dizendo, eu estou vendo as entidades espirituais trabalharem muito, eles têm, sabe, toda uma organização, metódicos no trabalho, estão ali em silêncio, passando os fluidos salutares, doando mesmo as suas melhores energias. Então a minha pergunta é a seguinte, quando na Terra, na crosta, envolvidos pelos fluidos mais pesados, né, nós que estamos aqui encarnados, poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Então ele está dizendo assim, tudo bem, tem um encarnado, então vou pegar a Rose. A Rose é cheia de imperfeição. Uma pessoa que até ontem era de difícil trato, mas ela chegou na casa espírita e ela disse que quer dar passe. Começou a estudar a doutrina e quer dar passe. Bom, o auxílio dela, agora que ela vai começar com tudo isso, é pequeno, mas ela pode ajudar? Pode. Se ela colocar acima de qualquer outras preocupações transitórias aí da Terra, é claro que ela pode ajudar. Ótimo, beleza. Então, se ela pode ajudar, com o tempo, porque o corpo físico, essa matéria densa, nos prende muitas ilusões da Terra. Se ela continuar trabalhando no bem, se ela continuar se disciplinando, ela pode, já encarnada, desenvolver esses fluidos radiantes que a gente está vendo nos técnicos desencarnados? Olha, Alexandre, escutando essa pergunta de André Luiz, percebeu a intenção dele e esclareceu de pronto. Conseguida a qualidade básica, boa vontade sincera, disciplina no trabalho, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Ou seja, se ele quer ser um passista de acordo, desenvolver essas energias e esse merecimento para ter fluidos puros e receber como uma caixa d'água limpinha, porque está fazendo a transformação de si mesmo, a água limpa que desce dos céus, que é essa energia dos bons espíritos, combinado com as próprias energias do médium, serão mais potencializadas ainda. Pode, pode, desde que urgente ele comece a modificar-se para melhor, ou seja, a adquirir os tesouros do espírito. Deixar de ser maledicente, buscar orar e vigiar, ter bons pensamentos, boa conduta, né? Então, o mínimo que ele fizer para a sua melhora espiritual já vai lhe dar condições melhores de trabalho. Então, olha a continuação da resposta. Falaremos tão só das conquistas mais simples. Então, aqui a espiritualidade já explica, não é grandes transformações. Não vai ser um espírito como Jesus já. Estamos falando das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Grifa isso, equilibrar o campo das emoções. E aí, gente, nós vamos ver nesse capítulo tudo sobre essa questão do equilíbrio, das sintonias mentais. Olha que interessante, né? Não é possível fornecer
forças construtivas a alguém, doar fluidos construtivos, salutares, curativos a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se nós ainda fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Ou seja, como é que eu vou doar algo bom para alguém, inclusive trazendo a cura e o bem-estar para esse alguém, se eu ainda desperdiço as minhas energias vitais? E como é que eu desperdiço os meus fluidos vitais? Como é que eu desgasto essas energias que eu poderia estar doando, né? Nós vamos entender. Diz Alexandre que um sistema esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. E o que pode desperdiçar os nossos melhores fluidos para o passe? A mágoa excessiva. Quem guarda muita mágoa, demasiada raiva de alguém, mágoa de alguém, isso desperdiça fluidos vitais. A paixão desvairada, sabe aquela coisa que a gente, acaba se perdendo na terra? A inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadora. Sabe aquela pessoa que quer viver o amanhã, sempre buscando, sem dar uma pausa para pensar acerca de quem ela é, o que ela está fazendo aqui e para onde ela quer ir amanhã? Então é isso que ele está querendo dizer. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem mental, psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. Então não é só sobre virtudes espirituais no sentido que, você guarda mágoa, então você desperdiça suas energias vitais, pode trazer doenças das piores, de um câncer a um problema cardíaco, a outros problemas do seu corpo físico. Porque tudo isso desemboca nesse corpo pesado aqui. Mas também o que a gente come, o que a gente bebe, a forma como nós vivemos no físico. Então, olha lá, o excesso de alimentação, o que causa no médium passista? Produz odores fétidos pelos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca evacuações anormais, dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Ou seja, quando a gente come demais, comidas muito temperadas, muito condimentadas, o nosso aparelho, que é o corpo físico, fica ali gastando todas as nossas energias vitais em digerir aquele monte de alimento que nós comemos. E quando a gente, num dia de trabalho com o passe, come coisas condimentadas, com muito alho, com muita cebola, com muita pimenta, tudo muito, e come muito, na hora que a gente vai dar o passe na pessoa, pode acontecer de tudo, inclusive exalar um cheiro ruim. Tanto que vem dos nossos pulmões, quando a gente vai falar, dá mau hálito, sai um cheiro ruim pelos nossos poros e atrapalha os fluidos salutares combinados com o da espiritualidade amiga. Então a gente atrapalha quando se alimenta mal. E alimentar-se mal não é só comer em demasia, mas comer coisas que exigem mais tempo para serem digeridas. Então, comer carne vermelha no dia de um trabalho, comidas muito condimentadas. Então, quanto mais frugal o alimento, mais a gente deixa livre a passagem dessas energias para doar ao próximo. Além dos alimentos, o álcool, olha lá, e outras substâncias tóxicas, cigarro,
operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções mentais e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, quando a gente fala assim para a pessoa, olha, se você bebe, se você fuma, se você se alimenta em demasia, né, come muita carne vermelha, não é que os espíritos estão passando rituais e misticismo. Nós estamos apenas falando coisas que são comprovadas. Come uma feijoada à noite para ver como é que você fica. Um cantor, coisa simples, eu vou pegar uma coisinha bastante simples. Quem vive da música e canta na noite ou vive da voz, sabe que não é todo o alimento que ela pode comer num dia que ela vai fazer show, por exemplo. Tem cantores que nem jantam, que não bebem. Os que bebem e comem em demasia, vocês estão vendo as lives aí, como é que elas estão saindo. Que tipo de vibração elas estão emanando. Vocês não viram os cantores bêbados cantando? É igual? A mente deles consegue vibrar no mesmo padrão quando não bebesse? Pega um ídolo, uma pessoa que você goste das músicas e você tenha visto ela bebendo muito nas lives. Quando ela vai conversar, o que ela tem falado? Assista. Não para criticar, mas assista para você ver que o álcool, alimentos demais, modificam a nossa psique, modificam o nosso aparelho gastrointestinal, dá diarreia. Tem pessoa que no dia do trabalho tem diarreia, não sabe por quê. Tem dores na barriga, então tudo isso pode acontecer. E aí a gente vai pôr a culpa nos espíritos? Não, vai pôr a culpa naquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, saber que não vai poder ficar comendo chocolate se você vai cantar, ficar bebendo se você vai cantar, né? Ficar fumando. Só que quando a gente trabalha com os tesouros do espírito, com o magnetismo, a gente tem que lembrar desse exemplo da caixa d'água, sim. O manancial que jorra do alto combina-se com os nossos fluidos. Então, os fluidos dos espíritos passistas combinam com os nossos, por isso que se chama passe espírita. Tá? Porque tem o trabalho combinado com os espíritos. Agora, se nós somos a caixa d'água e estamos sujos, se a caixa d'água está suja, na hora que o manancial que jorra do alto passa por nós, não tem a limpeza, se contamina. E não chega ao necessitado da mesma maneira. Então, olha que importante a fala dos bons espíritos. Por isso que eu acredito que a gente tem que pensar assim. A Denise que sempre fala dessa maneira, né? Que eu falo muito da questão da sintonia. Se nós queremos a companhia dos bons espíritos e queremos que os nossos fluidos, combinados aos deles, sejam mais puros, que estejam na condição de realizar um bom trabalho, a gente tem que se melhorar em todos os sentidos. Inclusive, cuidando da alimentação, do pensamento e cuidando também daquilo que a gente faz. Porque se eu fumo, se eu bebo, as minhas energias possuem a nicotina. Haja visto que a ciência comprova, a ciência, não estou falando o espírita, a ciência comprova que se uma pessoa fuma hoje e ela resolve não mais fumar, se a gente fizer um exame dela daqui 10 anos, ainda vai se encontrar nicotina no seu corpo. Demora para sair do corpo físico. Os efeitos daquelas substâncias tóxicas. No meio espírita, quantas coisas nós já não vimos no trabalho do passe. Inclusive de sentir o cheiro nos poros de uma pessoa que já fumou há muito tempo. Uma vez a entidade espiritual mostrou para nós, imergiu num copinho de água fluidificada um algodão e passou sobre o corpo de alguém que já fumou faz tempo. E aí coloca na água de novo, a água muda, fica leitosa. O cheiro de cigarro que sai no algodão e na água, todo mundo percebe.
Então, gente, é importante que nós saibamos isso. Com qualquer que sejam os vícios, nós atraímos também para nós espíritos que agem da mesma forma. Então, tem os espíritos glutões, que gostam de comer, que já não têm o corpo físico, e aí a gente também gosta, eles intuem a gente a comer cada vez mais para eles sentirem esse sabor. Então, são os espíritos glutões. Os espíritos que bebiam muito, que continuam bebendo através de nós. Se você assistir o curta-metragem Sozinho, mostra bem isso, que ninguém bebe sozinho. Como é que a pessoa consegue beber 24 latinhas de cerveja e não consegue beber 24 latinhas com água? Por que será? Então, nós sintonizamos com espíritos que gostam disso. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, na casa espírita que eu vou, o dirigente da casa falou para mim que não tem problema que eu fumo bastante e que eu bebo aos finais de semana. Ele falou que ele também bebe. Então, ele falou que é só eu não beber no dia do passe. Nossa, quanto eu já não escutei isso. Quantas pessoas não me falaram isso. E aí eu disse para a pessoa, isso não é uma fala nossa, mas o que a gente está lendo aqui. Você é um médium passista e você fuma muito, mas no dia você não fumou, você foi trabalhar. Digamos que lá entre um desencarnado, que tem o vício, que desencarnou pelo vício do cigarro, e entre um encarnado para tratamento que vai no centro até buscando forças para parar de fumar. E aí você, médium passista, vai dar passe naquela pessoa. Um doente cura o outro? É a pergunta que eu faço. Você exala nicotina. Os teus fluidos estão, todos eles, cheios dessas substâncias tóxicas. Como é que você vai dar bons fluidos para o outro? A bebida é a mesma coisa. Ah, eu bebo, mas eu bebo socialmente. No dia que eu vou no centro, eu não bebo. Tá, mas aí você vai dar passe em alguém que está alcoolizado, que está lutando para vencer esse vício. Aí a gente lembra, né, de quantas histórias que para a gente falar para uma pessoa parar com aquilo que faz mal, primeiro nós não podemos fazer o que ela faz. Porque que moral nós temos para dizer para o outro que faz mal se nós continuamos fazendo? Não é pelo exemplo que a gente ensina? Mas combinar fluidos é complicado. E aí a gente ouve assim, fulano é um médium maravilhoso. Ele dá passe. No centro espírita ele psicografou e assinou o espírito de verdade, Jesus. Mas fulano fuma, bebe bastante. Será que era Jesus mesmo? Consegue sintonizar e trazer essa mensagem do Cristo? Será que era Paulo de Tarso? Então são coisas que a gente tem que pensar e analisar aqui quando a gente lê dos odores fétidos. E, gente, eu não estou falando de médium nenhum em particular, eu estou falando da história que está escrito aqui. Né? E isso você pode trazer para mim. Como é que eu vou laborar no passe se eu estou fumando, bebendo? Então é importante que a gente tenha o mínimo de requisito. Faça essa transformação, porque senão nós podemos até contaminar os fluidos e acabar trazendo doença para alguém. Um doente não cuida do outro. Por isso que se nós não estivermos bem, quando nós estamos doentes, a gente não pode dar passe, porque as nossas condições nos impedem, né? Então, olha só, o mentor Alexandre fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras, e concluiu: levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal
compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes. Recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então é isso que ele está dizendo aqui. Você tem boa vontade sincera? Então os bons espíritos nos colocam para estudar, nos inspiram a ler os livros, a estudar as obras, a nos debruçarmos nesse autoconhecimento e a buscar o quanto antes vencer algumas mazelas que nos atrapalham de trabalhar como se deve. Então, quando alguém pergunta assim, há médiuns mais fortes que outros? Eu não diria mais fortes, eu diria mais preparados, porque se esforçam, se disciplinam. Mas todos podemos? Todos podemos. Todos queremos? Nem sempre. Nem sempre. Há pessoas ainda que acham que a mediunidade é um status. Dizer, eu sou médium, eu converso com os espíritos, é um status. E não é, porque nós somos espíritos também. Então, na verdade, a mediunidade tem um primeiro objetivo fundamental, que é melhorar o médium. E a gente sendo melhor, aí sim podemos ser uma das ferramentas no trabalho com Jesus, né? Isso que é o mais importante. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, diz André Luiz. Contudo, aventurei-me a ponderar ainda. Então vamos ver o que André Luiz ainda vai falar. Alexandre, consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata da gente socorrer alguém. Então vamos dizer que a gente, precise ajudar alguém de qualquer jeito, um encarnado que está precisando. E examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Então, a gente precisa muito ajudar, mas não tem um médium passista na hora que esteja em condições de ajudar conosco. Olha a pergunta. Imaginemos que não exista de pronto, em derredor de onde nós estamos, da nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Então não tem nenhum encarnado ali na hora que possa servir de medianeiro para trabalhar conosco nesse auxílio. Existirá, porém, certamente ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que se expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual e benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? Olha a pergunta de André Luiz, gente. Ele diz assim, nós estamos num lugar, nós espíritos, os espíritos superiores aí, e de repente tem um encarnado precisando muito, alguém precisando muito de ajuda. Porém, naquele local em que nós espíritos nos encontramos, não tem nenhum encarnado que sirva de pronto adequadamente a tarefa do passe. Mas tem um ali que, embora faça tudo errado, ele se propõe a ajudar, a servir. Será que a gente pode usar ele? Já que ele está se propondo a ajudar, mesmo sem qualidade, sem condições, podemos chamar ele para ajudar? E ele está se propondo usar essa ferramenta, mesmo que ela esteja enferrujada, que possa trazer alguns problemas, dá para usar? Olha a resposta de Alexandre. Será demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento, grifa isso, em todo lugar onde haja merecimento, nos que sofrem, e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os doentes, os enfermos, podem procurar a saúde.
todos os desviados, quando desejam, podem retornar ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Mas vamos entender isso aqui? De que forma aquela pessoa poderia ser usada? Se ela está vendo o outro passar mal, vamos imaginar, né? Um pai que está alcoolizado, está ali ele e o filho, de repente o filho tem uma convulsão. Estou pegando um quadro, tá? Para vocês terem a noção. O filho tem uma convulsão, o pai está ali e na hora, mesmo alcoolizado, ele pensa em Deus e resolve fazer uma prece. A espiritualidade, não tem mais ninguém no lugar. A espiritualidade pode intuí-lo, continue orando. Ore, porque ele vai restabelecer por amor ao filho um pouco de equilíbrio e ele vai fazer a oração. É melhor do que ele não orasse. Então ele está ali orando pelo filho e a espiritualidade fazendo o trabalho. Mas o que eu achei muito interessante aqui é a espiritualidade dizer assim: se um encarnado está doente e ele tem merecimento para ser auxiliado, a espiritualidade amiga movimenta céus e terra para que o auxílio esteja presente. Então, dificilmente, se ela tem merecimento para ser ajudado, não terá ninguém próximo para ajudar. Por isso que Alexandre imprimiu, então, pequeno intervalo a essa fala, a essa palestra, e depois de pensar um minuto, ele esclarece. Olha ele concluindo aqui, ó. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores, olha só, desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então, assim, quando ele coloca que a gente tem que buscar ser melhor a cada dia, que se quisermos ser um médium passista, em que a espiritualidade superior confie e esteja ao nosso lado, nós temos sim que buscar urgentemente a melhora do nosso eu. E são nos pequenos gestos, não é nas grandes coisas, nas pequenas transformações. Mas ele diz uma coisa que é muito importante, né? Às vezes a gente olha e fala, então não vou ser médium passista nunca. Como não? Por que não? Quando a gente se torna um neófito, né? Um cristão verdadeiramente convertido, a ponto de tirar Jesus da cruz e compreender que não são milagres, mas que faz parte da natureza nossa como seres espirituais, fazer o bem, porque somos deuses e se tivermos fé, faremos tudo o que Jesus fez e muito mais. Não sou eu que estou dizendo, Jesus que falou. Poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, como é que a gente faz tudo o que ele fez e muito mais? Buscando a nossa melhora. Então, gente, é um objetivo a ser seguido. Por isso que na doutrina espírita nós falamos que Jesus é nosso guia e modelo. Nós vamos devagar no nosso passo, no nosso tempo, mas nós temos que seguir Jesus. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço pedindo a colaboração ou a cooperação de Alexandre em determinado setor. Alexandre, é claro, atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, André Luiz, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregava dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou. Então agora, gente, André Luiz é apresentado a Anacleto. Anacleto, que nós já estudamos e conhecemos, né? Trabalhador maravilhoso de nosso lar que trabalha com passes, com magnetismo. Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade, que é esse serviço do passe. E aí ele diz a Anacleto, desde já agradeço tudo o que você fizer por ele. Então ele pede para Anacleto
mostrar para André Luiz como é que acontece o trabalho do passe ali, ó. Os desencarnados ajudando a dar passe nos encarnados. Vocês vão ver cada coisa linda. Delicadamente, diz André Luiz, Anacleto, né, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, né, porque ele é diretor desse departamento de passe, né, e dava poucas palavras e convidou André Luiz, sem perda de tempo, às observações diretas. E aí mostra uma senhora para André Luiz, que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, esclareceu Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe o coração dessa irmã e principalmente a válvula mitral. O que é válvula mitral, gente? Estrutura cardíaca responsável pela passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Observe a válvula mitral, observe o coração dela. E aí ele diz assim, olha só, gente, que interessante isso, hein? Presta atenção. André Luiz, que nesse momento ele se deteve em acurado exame da região cardíaca dessa senhora e efetivamente ele descobriu a existência de tenuíssima nuvem negra sobre a válvula mitral, sobre o coração, né? Que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda, né, a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sinoauricular, que é a região do coração que controla a frequência cardíaca. Esse nódulo funciona como um marca-passo, sabe? Acho que é isso, né, Tereza? O marca-passo natural aí do coração. E aí ele diz nesse momento, Ju não está ouvindo? Só a Ju não está ouvindo ou é todo mundo? Estão escutando? A Ju diz que está sem som lá, Ju, dá uma olhadinha aí. Então ele diz que nesse momento ele observa e vê mesmo uma massa, uma nuvem escura. Uma nuvem escura sobre a região cardíaca, né? Beleza, obrigada, gente. Então deve ser problema lá com a Ju. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o corpo ou organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Então quando a gente come alimentos aqui na Terra, nós podemos intoxicar o nosso corpo físico, assim também é com as nossas emanações mentais. Então quando a gente tem pensamentos desconcertantes, desequilibrados, nós podemos desajustar todo o nosso perispírito, que é o primeiro corpo de qual esse de carne e osso é cópia. O que causa doença no perispírito? Se a mente da criatura encarnada, presta atenção agora, grifa isso. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Hoje me fizeram essa pergunta. Quando a gente pensa muito numa pessoa que está em desequilíbrio e fica imaginando o desequilíbrio dela, a gente sintoniza com esse desequilíbrio? Sim, olha aí. Quando nós não temos equilíbrio das nossas emoções, certo, gente? Quando nós não temos a disciplina das nossas emoções, então, quando a gente se conecta com alguém que está em desequilíbrio, as emissões mentais dessa pessoa vêm até nós e também nos colocam em desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos,
são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Tá vendo aquilo que eu já falei? Quando uma pessoa está com raiva, está com ódio, faz uma comida, aquela comida pode estar intoxicada. A água está intoxicada. Então, se você come ou bebe, pode causar uma diarreia, uma enxaqueca, né? Uma dor, um piriri, né? Uma dor de barriga muito grande. Pode acontecer, inclusive, perigosos desastres orgânicos, essas emissões mentais desequilibradas. Isso acontece quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Está vendo? A influência benéfica da oração anula todos esses males. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou: por que será que na região cardíaca dela tem uma nuvem negra ali, estranha, né? Causando algum problema. Vamos entender? Presta atenção. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o coração, o órgão vital, representa matéria mental fulminatória. Olha, gente, tá vendo, marido? Tá escutando aí? Grifa isso no seu livro. Porque uma discussão entre o casal, na hora da discussão, a gente muitas vezes perde a razão. E aí fala coisa um para o outro, vibra com raiva para o outro. Olha isso, a matéria mental que ela recebeu da discussão é fulminatória. Vocês sabem o que é um infarto fulminante? Então, uma matéria mental pode trazer a pessoa a um infarto? Pode, tadinho, né, Zezé? Olha lá, tá vendo? Zezé ainda defendendo, ó, tadinho do meu esposo, né? Então, veja isso. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Então, gente, se ela está tendo merecimento e a oportunidade de ser tratada de matéria densa de uma mente com raiva, perceberam? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente está com uma pessoa que ama, teve uma discussão, vibra mal para a pessoa, podemos mandar para ela uma matéria mental fulminante. Olha que situação. Aí continua dizendo aqui para nós, já indo para os finalmente, a permanência desses fluidos pode sim causar um problema cardíaco, até um infarto, por que não? Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude. Olha Anacleto agora fazendo o passe para retirar essa matéria, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes. E em seguida começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro, parte média superior da parede abdominal da paciente, na zona inferior do externo, e com surpresa notei que a mão, a destra dele, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora doente, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Então, assim como a gente emite matérias sombrias que podem causar doença para o outro, também, sabendo disso, podemos emitir, como Anacleto aqui, luz, jatos de raios luminosos para desfazer aquela energia sombria. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, essa massa negra veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que Anacleto, o magnetizador espiritual, iniciou o serviço mais ativo do passe, expulsando a maligna influência. Fez o contato duplo
sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as, logo após, devagar, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da doente voltou à normalidade. Olha só. Então, Anacleto, espírito, fez a maior parte do trabalho, né? Retirou aquela massa de energias fulminantes projetadas da mente do esposo, pelo desequilíbrio da discussão dela com o marido. E aí cuidou. Mas vocês viram que interessante? Tem gente que na casa espírita também é muito assim, né? Você vai na casa espírita, você dá passe, às vezes você recebe uma intuição. Olha, né? Você ouve da entidade espiritual. Não fique aí com a mão na cabeça, não. Coloque a mão no cardíaco. Faça um movimento circular e aí você faz. Aí o dirigente da casa espírita chega em você e fala assim: ei, não é preciso fazer isso. Basta colocar a mão na cabeça e deixa que os espíritos fazem o resto. Olha a espiritualidade nos ensinando. Existem técnicas e eles trabalham com técnicas. Se de repente o médium, conectado, muito sintonizado com a entidade espiritual, faz a mesma coisa que o espírito está fazendo, porque está sendo intuído a fazer junto. Então, tomar cuidado, porque a gente ouve de tudo na casa espírita. É claro que não é para você ficar tocando castanhola, sabe? Que tem gente que vai dar passo e faz... assusta a gente que está sentado esperando para tomar o passe, a pessoa está lá concentrada, de repente o outro dá um... oh, meu pai, oh, meu pai. E aí assusta a pessoa. O interessante é que ela faça o passe tranquilo, mas que não vá assustar o colega que está tomando passe. Vocês riem, mas é verdade. A gente já vê de tudo. Mas o mais interessante é que aquela história de dizer assim, fica com a mão aqui, faz não sei o que aqui. Não é bem assim, tá? Então a gente tem que estudar e tem que conhecer. Mas o que é mais interessante da noite de hoje que você precisa saber é: prepare-se, estude e saiba que pensamento é matéria. Vocês entenderam isso? As emissões mentais fulminatórias foram ao cardíaco da esposa, da discussão com o marido. Então, às vezes, gente, Chico Xavier dizia que tinha uma pessoa, chegou uma época de Chico, e a mediunidade de trabalho dele era tão grande, ele era tão assediado, que Chico dizia assim, em uma determinada época, que ele não era mais dono nem dele. Porque as pessoas ficavam em volta e decidiam quem entrava, quem não entrava, o que fazia, o que não fazia. E tinha uma pessoa que ficava tão grudada no Chico Xavier, era tão assim, que se achava dono dele, sabe? Conhecido como Águia. E o Águia dava trabalho. O Águia era aquela pessoa que não deixava ninguém se aproximar de Chico. Quando as pessoas chegavam, ela já grudava no braço de Chico, sabe? E ela decidia se a pessoa chegava mais perto, se não chegava. Bom, até os amigos, tinha um dia que falava assim, Chico, pelo amor de Deus, o Águia dá muito trabalho. Como que você aceita que uma pessoa te controle dessa maneira, como se fosse um fantoche? Nós não podemos nem chegar mais perto de você. Aí ele falou uma vez para os amigos próximos, deixe o Águia. É melhor nós termos ele assim, mas vibrando bem por nós, do que a gente brigar com ele, retirar ele daqui e as emanações mentais dele adoecerem muitos dos que estão aqui comigo. Então vamos deixar e vamos orar. E aí Chico disse que orava, né, e pedia a proteção divina, fazia o bem, continuou laborando, até que, por si só, a sintonia do Águia não bateu com o grupo e ele mesmo bateu em retirada, alçou voos para outros locais. Então veja que interessante. Só que a gente está falando de uma pessoa desconhecida. Agora imagine em casa, uma mãe e uma filha brigando,
marido e mulher brigando, nós esbravejando dentro de casa, o que nós não atraímos para cada um? Podemos trazer doenças. Mas na próxima, nós vamos saber a explicação de Anacleto sobre esse caso dessa mulher e vamos ver outro atendimento. Então fiquem sintonizados que na semana que vem a gente tem a parte 3 e continua. Espero que tenham gostado. Eu agradeço muito pela presença de todos conosco, tá bom? Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito aprendizado, que onde estivermos busquemos, né? Busquemos mesmo lembrar desses ensinamentos para compreender que atraímos o que nós pensamos. Então, que os nossos pensamentos sejam os melhores, que busquemos o melhor para nós, porque sendo melhores atrairemos coisas boas também. Gente, ó, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, gratidão sempre e até a próxima aula, tá bom? Um abraço grande para vocês. Beijo no coração de todo mundo. Que Jesus os abençoe sempre.